E aí, hoje a gente vai contar a biografia de uma das invenções mais poderosas e presentes na nossa vida, o Estado. A nossa jornada vai começar lá nas suas origens divinas, nas cidades antigas, e vai até o imenso legado que o Império Romano deixou para todos nós. Bom, para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas não é. O Estado, como a gente conhece hoje, com leis, territórios, cidadãos, ele sempre foi assim? A resposta, olha, talvez te surpreenda. Pois é, a verdade é que o Estado moderno é uma invenção bem recente. Se a gente comparar com as formas mais antigas de organização, ele é quase um recém-nascido. E para a gente entender quem ele é hoje, a gente precisa conhecer a longa e fascinante história da família dele. Então, vamos lá. O primeiro capítulo da nossa biografia começa na Antiguidade. Pense em lugares como o Egito e a Mesopotâmia. Ali, o poder não vinha do povo, não, ele vinha diretamente dos deuses. No Estado antigo, todo era muito amarrado. O poder político ficava todinho nas mãos de uma pessoa só, o rei. A religião mandava em tudo, e a sociedade era dividida em camadas, sabe? E quase ninguém conseguia subir de uma para outra. E a palavra-chave para entender isso é teocracia. E olha, isso é mais do que um governo simplesmente religioso. É um sistema em que o poder político e o poder religioso são a mesmíssima coisa. As leis não vinham de debates, elas eram ordens divinas e ponto final. O exemplo perfeito disso, claro, é o Egito Antigo. Pensa só. O faraó não era só um representante dos deuses na Terra. Ele era considerado um deus vivo. A palavra dele era a lei, porque a natureza dele era divina. Não tinha como separar Estado e religião. Era uma coisa só. Só que aí, a história do Estado dá uma virada espetacular. A gente avança no tempo e chega na Grécia e em Roma. É aqui que surge uma ideia radicalmente nova, a de que os seres humanos, e não só os deuses, podiam e deviam governar a si mesmos. É aqui que a política é inventada. Essa é a transformação crucial. O súdito do Estado antigo era passivo. A função dele era obedecer. Simples assim. Já o cidadão, seja grego ou romano, era ativo. Ele ia para a praça pública, para a ágora, para o fórum, para debater, para discutir, para decidir o futuro da cidade. A política, como a gente conhece, nasce aí. E os romanos foram ainda mais longe. Eles criaram um conceito de res publica, que significa, literalmente, a coisa pública. O Estado deixava de ser uma propriedade do rei e passava a ser um patrimônio de todo mundo, um bem comum que pertencia a todos os cidadãos. E essa mudança na lei foi gigantesca. Antes, a lei era quase um segredo sagrado, guardado por famílias de sacerdotes. Com os romanos, ela vira lex, um texto escrito, público. Qualquer cidadão podia ler, conhecer e usar a lei. Ela passou a ser de todo mundo. Agora, é muito importante a gente ser realista aqui. Esse todo mundo era, na verdade, bem restrito. Mulheres tinham uma posição totalmente subordinada. Escravos eram vistos como propriedade sem direito nenhum. E os estrangeiros, como os textos antigos mostram, viviam à margem, precisando de um cidadão como padrinho para ter um mínimo de proteção. A cidadania era um privilégio para poucos e não um direito universal. Mas a gente sabe, né? Nenhuma estrutura, por mais forte que seja, dura para sempre. E aquela construção gigantesca do Estado romano, tão centralizada, começa a desmoronar. A gente entra numa nova fase, a da fragmentação do poder. Vamos acompanhar essa história. Lá no auge do Império, o poder saía de um lugar só, Roma. Mas a partir do século IV, uma mistura de crise interna com a pressão dos povos germânicos nas fronteiras começou a rachar essa estrutura. O poder central já não dava conta de proteger todo mundo. E o resultado? Bom, o resultado foi que o poder começou a se espalhar. A diferença é gritante. Pensa só, o Império Romano tinha um poder central, leis iguais para todo mundo e um exército único. No feudalismo, o poder se pulveriza. Ele não está mais numa capital, mas em vários feudos. A lealdade não é mais a um estado, mas a um senhor local em troca de proteção. Cada senhor feudal tinha seu próprio exército. O estado centralizado praticamente sumiu do mapa. Mas mesmo com a queda do Império, as ideias romanas não morreram. Muito pelo contrário. O eco de Roma ressoa com uma força impressionante até hoje, principalmente numa área que é fundamental, o direito. Então a pergunta que fecha a nossa viagem é justamente essa. Como é que uma civilização que acabou há mais de 1500 anos ainda define o jeito que a gente organiza nossas leis e nossa sociedade?
A resposta está em todo lugar. O direito romano é literalmente o alicerce dos sistemas jurídicos de um monte de países, incluindo o Brasil. Conceitos que a gente usa todo dia: propriedade privada, a lógica de um contrato, o que é uma obrigação legal, como funciona uma herança. Tudo isso foi pensado e estruturado lá atrás pelos juristas romanos. A gente ainda fala a língua jurídica de Roma. No fim das contas, a biografia do Estado, desde o faraó a Deus até o cidadão na praça pública, da unidade do império à fragmentação feudal, tudo isso ensina uma grande lição. O Estado está sempre mudando, se moldando às necessidades de cada tempo. E isso nos deixa com uma reflexão. Qual será o próximo capítulo dessa longa história?